Olá, alunos, nessa videoaula irei explicar sobre os forços sobrecitantes internos. Então, primeiramente, nós precisamos entender como que atua esses forços em um elemento, em uma peça. Então, vamos considerar esse elemento aqui, né, uma barra, digamos assim, que está carregado externamente, né, com essas forças F1, F2, F3 até F6, e que essa barra ela está equilibrada, ou seja, o somatório, né, de forças e momento é igual a zero. E aí eu quero analisar essa seção que está tracejada de vermelho, que eu vou chamar de seção S. Eu quero entender como que o que está ocorrendo internamente nessa peça, nessa seção, nesse ponto, tá? Então, eu vou abrir a minha peça, né? Como se eu cortasse a minha peça. E eu corto a minha peça, eu vou criar dois elementos, né? Vou dividir o meu elemento em dois. Vou ter o lado esquerdo e o lado direito. Olhando o lado esquerdo, tá? Lembrando que quando eu faço essa divisão, eu tenho que levar o carregamento que está atuando nesse lado, tá? A mesma coisa para o lado direito. Eu percebo que na minha seção transversal surgem forças. Por que surgem essas forças? Essas forças surgem para compensar esse lado direito que eu retirei aqui, tá? Que eu desconsiderei aqui. Se eu sei que a minha peça ela está em equilíbrio, significa que essas forças também estão, tá? Elas que vão permitir, né, dessa forma aqui, né, desprezando essa parte direita, ela vai dar a condição para essa peça estar, né, em equilíbrio. Portanto, eu tenho essas forças, né, equilibradas. Ok, mas o que nos interessa, né, então, lembrar que essas forças são referentes ao carregamento total, tá? E que vai provocar o equilíbrio dessa peça. Eu tenho que entender o que essa força provoca no meu elemento, o que ela nos traz. Então, para isso, é interessante eu determinar a resultante dessas forças, porque esse carregamento ele está todo distribuído nessa seção. E o que nos interessa, né, é entender a força e os momentos gerados, tá? Fazendo essa consideração, tá? E analisando o lado esquerdo da minha peça, tá? Isso vai ocorrer também para o lado direito. É só para fins didáticos, para a gente conseguir entender. A gente vai ter o seguinte, né? Fazendo a resultante desse carregamento que está atuando aqui, eu vou ter uma resultante de força, representada pela letra E, tá? É um vetor, e um momento fletor, e um momento, tá? Um momento que ele não necessariamente precisa ser um momento fletor, mas é um momento, é uma resultante de giro, tá? Então, eu tenho essas duas resultantes aqui atuando na minha seção transversal. Essa resultante vai estar sendo aplicada onde na minha seção transversal? Ela vai estar sendo aplicada no meu centro de gravidade, no meu CG. Então, essas resultantes estão atuando no centro de gravidade da seção. Perfeito. Só que essa resultante, tá? Ela vai me trazer um significado maior, tá? Se eu fizer a decomposição dessa resultante, tá? Nos eixos X e Y, né? Dessa força aqui, eu vou ter a minha resultante, né? De força na direção Y, sendo a minha força cortante, representada pela letra V, e pela força normal, representada pela letra N. Então, V e N são as decomposições dessa resultante R, né, que
que são forças. Essas resultantes, essas forças, né, V e N, a gente chama de esforços internos. Então, por que chama de esforços solicitantes? Solicitantes porque está relacionado com as forças externas. Essas resultantes aqui, né, essas forças, elas são calculadas, né, elas são devidas às cargas que estão atuando externamente a essa peça, tá? Então, eu tenho aqui a primeira força, vou circular aqui, que é o meu esforço normal, ou força normal, que vai estar atuando ao longo do eixo X. Isso significa que esse tipo de esforço tende a alongar ou encurtar essa peça. Vai depender das forças que estão atuando ao longo dessa peça. Então, é como se eu tivesse essa molinha, tá? E a força normal, ela vai tender a puxar, né, alongar a minha peça, ou seja, a força atuando no sentido, nesse sentido, para fora da peça, do eixo da peça, tá? Lembrar que essa força normal vai sempre atuar no eixo da peça, ao longo do comprimento da peça, tá? Então, ela vai provocar esse alongamento, que a gente também pode chamar de tração, né? Um elemento tracionado, puxado, né? Ou eu posso ter uma força onde eu quero, né, encurtar essa peça, né? Uma força de encurtamento, né? Uma força normal de compressão, né? Estou comprimindo essa peça. Lembrar que quando eu falo de força normal, eu estou falando de forças que estão atuando no eixo do meu elemento, ao longo do comprimento desse elemento. Então, a força normal, ela vai ser o resultado de todas as forças que estão atuando no meu elemento externamente ao longo do eixo desse elemento. Ou seja, se eu tiver uma força aqui atuando na horizontal, vai ser uma força que vai contribuir para o momento, para o esforço normal, tá? A outra força que nós temos, deixa eu circular, que é a força cortante, que nós também podemos chamar de esforço, tá? A gente pode chamar de esforço cortante ou de força cisalhante, tá? Então, a gente chama também, pode chamar de cisalhamento. O que seria essa força, tá? A gente vê que é uma força que está atuando na vertical, né, ao longo do eixo Y. Ela é uma força, né, como o próprio nome diz, né, força cortante, esforço cortante, é uma força que tenta cortar a minha seção, tá? Então, ela tenta fatiar a minha seção, uma força que tenta, nessa seção, cortá-la, fatiá-la, né? Ou seja, ela tende a provocar um deslizamento, né, entre as minhas seções transversais. É como se ela provocasse isso na minha seção transversal, tá? Então, o esforço cortante, né, o esforço cisalhante, ele tende, né, a essa tendência de deslizamento entre as seções transversais. Então, que forças irão provocar o esforço cortante? As forças que estão atuando ao longo do eixo Y, ou seja, forças que estão atuando na vertical, ou melhor dizendo, forças que estão atuando na perpendicular do eixo da peça. Ou seja, eu tenho minha peça, a força que estiver atuando nesse sentido aqui ou aqui vai ser a força que vai provocar o esforço cisalhante ou o esforço cortante, tá? Então, o somatório das forças que estão atuando no eixo Y vai ser a minha força cortante, tá? Bom, perfeito. Então, em relação às forças, é isso. Eu vou ter, né, da decomposição dessa força, dessa resultante R, eu vou ter cortante e normal. Ok, perfeito. Agora, vamos para a resultante de momento, tá? Eu vou criar dois momentos. Eu vou criar um momento fletor e um momento torsor. E aí, né, como assim esses dois momentos? O que são isso? O momento torsor, tá? Ele tá
tá bem aqui, essa seta dupla aqui é justamente as setas que representam, né, os momentos, tá? Ele está representando também que está ocorrendo um giro em torno desse eixo X. Então, significa que eu estou rotacionando a minha peça, tá? Ao longo do seu próprio eixo. Então, estou girando a minha peça, tá? Como se fosse um parafuso, tá? O momento de torção, o momento de torque, né? Vocês devem ter ouvido falar isso de física, é o momento que ocorre em torno do próprio eixo da peça. Então, a peça vai girar em torno do seu próprio eixo, tá? Então, eu posso ter momento torsor. Posso ter momento torsor, só que nos nossos cálculos aqui, né, no entanto, né, como a gente está analisando vigas, né, elementos simples, a gente ainda não vai ver elementos torsor. Por quê? Para ter um torque, por exemplo, nessa peça, ou eu provoco o torque diretamente, né, ou provoco um torque como um parafuso, né, e em estruturas, né, isso não é normal, né, da gente aplicar torque, apesar que vigas às vezes tem forças que tendem a fazer esse giro, mas tendem através de uma outra peça, né? Digamos que eu tenha uma peça assim, tá? E para eu provocar o toque nessa viga, né, eu teria que ter uma força aqui. E aí, essa força nessa peça, por exemplo, aqui, ó, eu poderia fazer a tendência de giro dessa peça maior, tá? Dessa viga maior. Então, eu teria que ter um sistema não plano, né? Teria que ser um sistema em 3D, né? Teria que ter que considerar um sistema considerando os eixos Y, X e Z, tá? Para eu ter esse toque, né? Porque eu teria uma força, por exemplo, no eixo Z que provocaria o torque na minha viga que está no eixo X, tá? Enfim, depois a gente vai trabalhar mais aprofundado com relação a esses torques. Então, nós temos o torque representado pela letra T, tá? Então, esse é o nosso momento torque, tá? Nosso momento torsor, nosso torque, né? Enfim, esse é a representação dele. E ele vai ocorrer ao longo do eixo da peça. Então, todo momento que for em torno do eixo da peça vai ser o nosso torque. Mas o que é importante aqui no momento é o momento fletor, que é o nosso M, tá? E é esse que a gente veio já trabalhando, tá? É esse momento que a gente vem trabalhando, principalmente nas somatórias, nas somatórias de forças e momentos, principalmente nas equações de equilíbrio, a gente vem tratando do momento fletor, que é esse momento aqui, né? Ele vai provocar uma tendência de giro, tá? Em um determinado ponto. Nas nossas peças, ele tende a fletir a peça, então ele tende a fazer essa curvatura no meu elemento, tá? Justamente porque ele tende a fazer esse giro dessa forma, né? Tende a fazer esse giro. A gente usa justamente a regra da mão direita por causa justamente desse giro que ele provoca no elemento, tá? Então, ele provoca um giro em torno de um eixo que está perpendicular, né? Que está saindo da peça aqui, né? Não seria o eixo Y, né? Seria um eixo que está saindo desse elemento, né? Que seria o meu eixo Z. Então, ele vai provocar a flexão da peça, tá? Então, essas são as solicitações, né? Os forços solicitantes internos dos nossos elementos, tá? Então, não esqueça que quando a gente fala de solicitantes, a gente está relacionando isso com o carregamento que está externo a essa peça, tá? Perfeito. Dito isso, na verdade, esse conteúdo já está no capítulo do livro que eu passei para vocês, né, para fins de leitura. Então, tem conhecimento mais aprofundado a respeito disso, tá? Então, quem tiver mais curiosidade, mais dúvidas, consulte esse livro, tá? Aqui,
nós vamos ter as convenções de sinais que vão ser importantes na hora da gente resolver os nossos exercícios, tá? Lembrando que a gente tem a representação da seção, tá? Então, a gente pode ter o eixo da peça, né? O desenho da peça, e eu querer conhecer os esforços internos em uma determinada seção, tá? E aí eu posso querer uma seção qualquer, né? E eu posso desenhar a esquerda dessa seção ou a direita, tá? E aí o cálculo não precisa necessariamente ser feito nos dois, tá? Eu posso escolher um e fazer o cálculo. Por quê? Porque esse esforço que está atuando aqui deve ser o mesmo que está atuando no outro lado, tá? Eles têm que ser iguais, tá? Porque os esforços internos, eles estão equilibrados, como o elemento está equilibrado, então, né, a soma deles tem que ser zero, tá? Então, esse esforço que eu calcular aqui tem que ser o mesmo que aqui. Então, faz sentido eu calcular os dois lados, tá? Então, considerando os sinais, né, para fins de cálculo, né, qual que é positivo, qual que é negativo, né, o sentido dessas forças, eu tenho aqui em relação ao esforço normal, tá, os esforços positivos. Então, quando eu estiver analisando a esquerda da seção, né, a força que estiver saindo do elemento, tá, saindo do elemento, né, essa força aqui, ó, saindo aqui dessa seção, né, vai ser positivo, tá, vai ser um esforço normal positivo de tração, vai ser uma força que vai tentar alongar a minha peça. Se eu analisar a direita, vai estar saindo também. Então, toda força que estiver saindo dessa seção, tá? Eu tenho que analisar a seção, esse ponto aqui, ó, essa retinha aqui que está perpendicular ao eixo da peça. Lembrando que esse aqui é a representação do eixo da peça, tá? E esse traçado aqui na vertical é a seção que eu estou analisando. Então, essa força está saindo da seção, então é uma força positiva, uma força de tração que vai tender o alongamento dessa peça, tá? O contrário, eu vou ter uma força que está entrando na seção, tá? Tanto a esquerda quanto a direita, vai ser uma força negativa, tá? Então, eu vou ter compressão, tá? Então, isso, né, vai ser representado por um sinal positivo, se estiver saindo, tração, e negativo, quando eu tiver compressão, tá? Esforço cortante. E aí, nós vamos para um quesito que é um pouco mais complicado, porque analisar a esquerda e a direita nesse caso vai ser um diferencial. Para eu dizer que um cortante é positivo, analisando a esquerda da seção, analisando esse lado aqui, eu vou ter o cortante positivo quando eu tiver, né, a minha força atuando de baixo para cima, tá? Quando a minha força estiver atuando de baixo para cima, a setinha foi indicativa para cima, então ela vai ser positiva. Então, quando eu analisar as forças aqui, também isso vai ser levado em consideração. Então, todas as forças que estiverem atuando para cima, né, eu analisando a esquerda da peça, vai ser eu vou ter que considerar positivo, tá? No esquerdo, isso muda. No esquerdo, né, essa aqui vai ser uma conversão mais, né, normal, porque eu vou estar olhando o eixo mesmo do elemento, o eixo x e y, né? Porém, à esquerda eu não posso dizer isso. À esquerda as coisas se invertem, tá? Então, o meu cortante positivo é minhas forças que estão atuando de cima para baixo, a setinha para baixo. Então, a setinha para baixo, força para baixo, vertical, cortante positivo, tá? Então, tomar cuidado com isso, tá? Isso pode trazer uma certa confusão na hora de considerar os cálculos, tá? Então, prestem muito atenção nessas considerações, tá? É bom ter essas convenções anotadas, tá? Até mesmo na hora de fazer o exercício, consultá-las, porque às vezes a gente fica confuso mesmo, e é importante ter isso. Não é importante decorar, é importante ter esse conhecimento dessas diferenciações. Então, sempre que for fazer, é interessante consultar ou fazer a anotação do lado, né, para ter essa consulta aí. Então, esses dois aí, né, a gente vai representar com o sinal positivo.
O contrário de cada uma dessas duas representações vai ser o meu negativo, tá? Eu não desenhei, não fiz essa representação, tá? O momento fletor, ele analisa, na verdade, né, para considerar positivo ou negativo, o que está comprimindo e tracionando, né? Isso eu vou entrar mais a fundo mais na frente, que aí eu faço a representação, né, e menciono todas essas tensões que esse momento fletor vai atuar na peça. Mas enfim, o que vai interessar é que quando eu analisar a esquerda, né, o elemento esquerda da seção S, o meu momento positivo vai ser aquele que provoca um giro no sentido horário. Então, momento fletor no sentido horário é um momento fletor positivo, à esquerda. À direita, quando eu tiver um momento fletor atuando no sentido anti-horário, eu vou ter um momento fletor positivo, tá? Então, muito bem, tem que ficar atenta a esses sentidos aí, tá? E lembrar que quando a gente fazia, né, o somatório de momento fletor para reação de apoio, a gente escolhia um ponto e escolhia também qual sentido, qual o giro era positivo e negativo, que era positivo para a gente fazer o cálculo. Aqui não. Aqui a gente já tem um ponto específico que a gente tem que analisar, que é o ponto S, tá? Ponto da seção que eu estou analisando. E já tem também a consideração com relação ao sinal desse giro, né? Qual o giro que é positivo, qual o giro é negativo. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Se quiser adotar, por exemplo, o giro aqui, como está aqui, para fazer o cálculo da reação, fiquem à vontade. Mas, tomem cuidado na hora de fazer esses cálculos aqui com relação aos esforços internos, porque agora a gente não está falando de determinar reações, a gente está falando de esforços internos, ok? Agora a gente vai para o exercício. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Para a gente calcular os esforços solicitantes internos nas seções S1 e S2 da viga isostática, que é essa viga que está desenhada aqui, tá? Então, eu desenhei uma viga que ela tem 5 metros de comprimento total. Ela tem aqui, nesse primeiro, na primeira extremidade dela, um apoio do segundo gênero, tá? Não necessariamente as vigas que pedirem para calcular vão estar com esse azinho e com essas representações de reações, tá? Isso aqui vocês têm que colocar, tá? Esse ponto A aqui também é interessante vocês colocarem, enfim, tá? Então, se é um apoio do segundo gênero, eu tenho duas restrições, então eu tenho duas reações. Então, eu tenho uma reação vertical e horizontal. Então, todas as duas são de força. Então, eu tenho força VA, eu chamei de VA, e de HA. E na outra extremidade, eu coloquei o ponto B, chamei de ponto B, e tenho o apoio do primeiro gênero, tá? Ou seja, se é do primeiro gênero, eu tenho uma restrição, eu tenho uma força de reação, que é uma reação vertical, que eu chamei de VB. Perfeito. O eixo aqui fui eu que coloquei, tá? No desenho não tem esses eixos, eu que desenhei esses eixos, tá? Posicionei esse eixo bem em cima do ponto A, de forma que o eixo X estivesse ao longo do eixo da peça, né, da minha viga. E o eixo horizontal ficasse na perpendicular do eixo da peça. Ok, perfeito. Então, analisando as forças, o carregamento que está atuando nessa viga, nós temos aqui o primeiro carregamento, que é um carregamento distribuído, tá? Com um formato retangular, né? Um carregamento uniformemente distribuído, tá? Ele tem um valor de 2 toneladas por metro, ou seja, todo esse comprimento, né, que é 2 metros, tem um carregamento de 2 toneladas, tá? Então, ao longo de todo esse carregamento, todo esse comprimento dessa viga, tá? Lembrando que é um comprimento de 2 metros, eu tenho 2 toneladas, tá?
Esse outro carregamento também é um carregamento uniformemente distribuído, no formato retangular, e eu tenho uma carga de 5 toneladas por metro. E ele está sendo aplicado no comprimento de 3 metros da minha viga, tá? Então, novamente, ao longo de todo esse comprimento, eu tenho 5 toneladas. Aqui, nesse ponto aqui, ó, tá? Bem nesse ponto aqui, né, no encontro, né, entre essas cargas, eu tenho uma carga pontual, uma carga aplicada, tá? Bem a 2 metros do primeiro apoio, eu tenho uma carga pontual de 10 toneladas. Certo? Perfeito. E aí eu tenho aqui as demarcações das seções que eu quero analisar os esforços internos. Então, para eu conseguir determinar esses esforços internos, eu sei que os esforços internos, eles estão equilibrados, tá? Certo? Eles estão equilibrados porque a minha viga está equilibrada, tá? E para eu conseguir calcular isso, eu preciso, né, se está equilibrado, eu preciso determinar essas reações, tá? São forças também, de qualquer forma. Então, eu preciso determinar essas forças para eu conseguir determinar esses esforços. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu tenho essas vigas, né, eu tenho que calcular a reação de apoio. Então, vou calcular a reação de apoio, tenho que analisar os somatórios, né? Nós temos 3 somatórios. Então, o primeiro somatório que a gente vai fazer é o somatório das forças que estão atuando na horizontal, ou seja, ao longo do eixo X. Bom, então, primeiro somatório, somatório de força em X igual a 0. Então, todas as forças no eixo X somadas tem que ser igual a 0. Então, a única força horizontal que eu tenho é HA, logo HA é igual a 0, porque eu não tenho outra força aqui. 0. E aí, vem com relação às cargas, né, o somatório de forças na vertical ao longo do eixo Y. Eu tenho cargas distribuídas. E se eu tenho cargas distribuídas, eu preciso encontrar uma forma de trabalhar melhor essas cargas, né? Porque eu tenho somatório de forças e não somatório de cargas distribuídas. Então, eu tenho que transformar essas cargas distribuídas em forças pontuais, tá? Primeira coisa, eu sei que se eu tenho uma carga distribuída uniformemente, né, com formato retangular, a resultante da sua carga vai atuar na metade do comprimento de atuação da força. Então, por exemplo, né, eu tenho essa carga aqui, uniformemente distribuída, de 2 toneladas por metro. Eu sei que a sua resultante ela vai se encontrar bem na metade de 2 metros, ou seja, ela vai se encontrar aqui à distância de 1 metro desse ponto A. Como que eu vou calcular essa resultante? A resultante de carregamento no formato retangular vai ser a área desse retângulo. Como assim a área desse retângulo? A altura do retângulo é a carga, 2 toneladas por metro, vezes a base, a largura do retângulo, que é 2 metros. Então, a resultante aqui vai ser 2 vezes 2. Então, eu vou ter 4 toneladas. Posso fazer essas representações em cima do desenho, como também posso fazer uma segunda representação do eixo da viga, colocando essa carga para facilitar, para não confundir, tá? Eu vou mostrar isso aqui mais à frente. A próxima carga, que é essa carga de 5 toneladas por metro, vou fazer da mesma forma. Eu vou posicionar a minha força resultante na metade desse comprimento de 3 metros, né, que é o comprimento da carga. Vou colocar ele aqui, tá? Ele vai se encontrar a 1,5 metros do ponto B, tá? E a resultante vai ser 5 toneladas vezes metro, vezes o comprimento do carregamento, que é 3 metros. Então, vou ter uma carga resultante de 15 toneladas. Então, para eu fazer a análise desse carregamento, tá? Eu posso fazer o desenho em cima, aqui, sem problema algum, ou posso fazer o desenho representativo, né? Caso isso facilite, né?
o entendimento de vocês. Então, aqui eu já tenho as resultantes desenhadas, né, dos carregamentos distribuídos, né, conforme eu apresentei aqui para vocês, tá? E aí, com as distâncias, né, também pontuadas. Aqui eu fiz o esquema só com as forças, a representação das forças e do eixo da peça. Eu não representei os apoios, tá? Só para facilitar na visualização. Então, aqui eu só tenho cargas verticais, tá? Cargas atuando no eixo Y. Então, eu vou começar a calcular o somatório de forças em Y. Então, vou calcular a somatória das forças no eixo Y. Então, a somatória que eu tenho, né, é somar todas essas cargas que estão descritas aqui, tá? Então, a primeira carga que eu tenho é VA, ela está atuando para cima, ou seja, é positivo. Eu tenho a reação de 4 toneladas, que está atuando para baixo, negativo. Eu tenho 10 também, que é uma carga pontual aqui, ó, tá? Que tá no meu desenho. Também é 10 toneladas, negativo, tá atuando para baixo. Tenho a resultante, né, desse carregamento, que a gente calculou, 15, tá atuando para baixo, negativo. E VB, que está atuando para cima, que é a reação, que é positivo. Então, eu vou ter o seguinte somatório: VA positivo, menos 4, né, a reação, menos 10, menos 15 e mais VB igual a 0. Então, eu tenho que a soma de VA mais VB tem que ser igual a 29 toneladas. Bom, feito isso, eu vou pro meu momento, o somatório de momento fletor, tá? E aí, o somatório de momento fletor, eu vou analisar força por força, tá? Primeira coisa, eu tenho que, né, fazer o somatório e determinar um ponto em que eu quero analisar. Eu escolhi o ponto A, né, que é esse primeiro ponto aqui, e vou escolher como sentido horário o sentido positivo do meu momento fletor, tá? Então, a força VA não provoca momento fletor. Vou para a próxima força, que é essa força da resultante, né, de 4 toneladas. Ela provoca momento, tá? Ela está a uma distância de 1 metro, tá? Lembrando que momento é força vezes distância, tá? Distância até o ponto de análise, estou analisando o ponto A. Então, vai ser 4 vezes 1. Positivo ou negativo? Posso usar a regra da mão direita. E, fazendo isso, eu vou ver que o giro, o sentido do giro desse momento, vai ser no sentido horário. Então, vai ser positivo, tá? Então, eu vou ter 4 vezes 1, tá? Positivo, tá? Próxima força, 10 toneladas. 10 toneladas provoca momento no ponto A, tá? Perpendicular ao eixo da peça, provoca momento. Tá a uma distância de 2 metros. Então, eu vou ter um momento de 10 vezes 2. E aí, qual que vai ser o sinal? Vai ser, ele vai tender a girar no sentido horário, que é o meu sentido positivo. Então, mais 10 vezes 2. Ok. Então, perfeito. Próxima força é a reação de 15, tá? Ela provoca momento no ponto A. Então, 15 vezes a distância desse ponto até o ponto A, que vai ser a soma de 2 mais 1,5, né? Que se está na metade de 3, né? Então, aqui até aqui é 1,5. Então, vai ser 15 vezes 5,5, tá? Positivo ou negativo? Regra da mão direita, sentido do giro do momento. Horário, sentido positivo, tá? Então, eu vou ter 15 mais né, vezes 2 mais 1,5, né? Na verdade, eu falei errado, né? Eu tinha falado 5,5, na verdade vai ser 15 vezes 3,5, desculpem aí, tá? O próximo vai ser o VB,
o VB vai provocar o momento no ponto A, com um giro no sentido anti-horário, que é o nosso sentido negativo. Então, vai ser VB vezes 5, que é o comprimento até o ponto A. Então, vai ser negativo, tá? Então, a soma disso tudo tem que dar 0. Fazendo esses cálculos aí, tá? Fazendo os cálculos, isolando VB, eu vou encontrar um VB de 15,3 toneladas. Ok, com o valor de VB, eu posso determinar VA, né? Eu posso lançar nessa equação aqui acima. Então, eu sei que a soma de... Eu sei que a soma de VA mais VB é igual a 29. Então, isolando VA, eu vou ter que VA é igual a 29 menos VB. Eu sei que o valor de VB é 15,3, logo VA vai ser 13,7. Então, agora eu tenho meu sistema de força completo. E assim eu consigo agora determinar os esforços solicitantes internos. Para facilitar o entendimento de vocês com relação a esses esforços, eu considerei para a primeira sessão, né? Eu redesenhei a minha viga, tá? Considerando a seção de análise, tá? Então, se eu tô querendo analisar a seção S1, eu tenho duas partes da minha estrutura, né? Eu divido a minha estrutura em duas partes. Eu vou ter uma esquerda e uma direita. Como eu havia dito para vocês antes, eu posso considerar apenas um lado e fazer o cálculo, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer a análise dos dois para vocês terem entendimento disso, tá? Que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, quando eu faço essas representações, eu tenho que levar todo o carregamento que está à esquerda desse ponto, tá? Então, em S1, eu tenho esse carregamento, deixa eu apagar aqui. Eu tenho esse carregamento distribuído, tá? Eu pego a metade desse carregamento distribuído, porque a seção S1 está a 1 metro do ponto A. Então, eu pego, né, esse carregamento até 1 metro. Represento ele aqui, tá? Não vai interferir em nada. Representei também a reação, né, o valor da reação VA. HA não representei porque HA é 0, então eu não fiz a representação dele, mas poderia colocar aqui HA igual a 0, sem problema algum, tá? E fiz aqui, né, depois dessa seção, né, do traçado da seção, eu fiz a representação dos esforços que eu vou ter que calcular. Vou ter que calcular o esforço normal, o cortante e o momento fletor, tá? E coloquei eles com sentido positivo, tá? Com sinal positivo. Mas eu não sei necessariamente se vai respeitar esse sinal. Eu só vou saber quando eu terminar de fazer as contas, né? Se eu achar algum desses valores negativos, significa que o sentido que eu adotei aqui não era aquele, era o oposto. Enfim, da mesma forma, né, que eu havia dito para as reações de apoio, tá? Fiz a mesma coisa para a esquerda, né? Só que a esquerda de ponto S1 tinha muita informação. Então, redesenhei todas essas informações, fiz as mesmas considerações com relação ao sentido, né, dos esforços, né, positivos, tá? Cortante, normal e momento, tá? Todos eles estão com sentidos positivos. Então, observe que são sentidos opostos, né? Enfim, porque isso aqui está equilibrado, tá? Então, a gente vai começar a calcular analisando só a esquerda, tá? Então, vai me interessar apenas a esquerda de S. Então, eu vou esquecer tudo que está à direita do ponto dele. Vou analisar só a esquerda, ok? Então, vou fazer isso aqui, só dobrar a folha para tampar o lado da direita, só para vocês não ficarem focados nesse lado. Então, tá aqui, tá? Vamos analisar a esquerda, perfeito?
vamos fazer o cálculo da esquerda. Então, para fazer o cálculo da esquerda, né, vou calcular V, né, o cortante, o normal e o momento fletor, tá? O primeiro que eu vou calcular é o normal. Então, como que eu calculo a força normal? A força normal vai ser a soma de todas as forças que estão atuando no eixo, tá? Ao longo do eixo da viga, ou seja, todas as forças que estão atuando na horizontal ou ao longo do eixo X. Eu tenho alguma força atuando na horizontal aqui? Não, eu tinha o HA e HA era 0. Então, consequentemente, eu não tenho força normal. Então, eu tenho que N é igual a 0. Certo. Vou para o cortante, tá? O cortante, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório, tá? Das forças que estão atuando na vertical. Perfeito? Lembrando das conversões de sinais, tá? Todas as forças que estiver atuando para cima é positivo, tá? Isso porque eu estou analisando a esquerda. Então, todas as forças que estiverem atuando para cima, positivo. As que estiverem atuando para baixo, negativo, tá? Novamente, aqui eu preciso também determinar a resultante do carregamento distribuído. Por que eu preciso fazer isso? Porque o cortante é soma de força, não de carga distribuída. Então, eu tenho que representar, né, a minha resultante aqui. Vai ser aquele valor de 4 toneladas? Não. Por que não? Porque aqui o carregamento ele está atuando em um comprimento de 1 metro. Então, eu tenho que recalcular a minha resultante para esse comprimento. Então, novamente, a minha resultante vai atuar na metade do comprimento, ou seja, na metade de 1, tá? E vai ser a multiplicação de 2, né? 2 toneladas vezes metro, dividido por metro, vezes 1. Então, a minha resultante vai ser de 2 toneladas, ok? Feito isso, eu vou considerar esse sistema de força para calcular V, né, para calcular a força cortante. Então, a força cortante vai ser a soma das forças verticais. Então, vamos somar as forças verticais, tá? VA, 13,7 toneladas, é uma força que está atuando para cima, né? Na convenção de sinal, essa é um cortante positivo. Então, 13,7 positivo. Essa resultante aqui de 2 toneladas está atuando com a força para baixo. É um cortante negativo. Então, eu posso fazer a soma. Então, eu vou ter 13,7 positivo menos 2. Então, o meu cortante vai ser positivo e vai valer 11,7 toneladas. Perfeito. Feito isso, eu posso agora ir para o momento fletor. Então, novamente, eu vou ter que calcular a somatória de momento fletor, tá? Atuante no ponto S1, né? Que é a minha seção de interesse, né? Eu quero calcular os esforços internos nessa seção transversal S1. Então, é nesse ponto aqui onde está o S1. Então, eu tenho que calcular, analisar o momento que está atuando, né? Provocando o giro no S1, tá? Então, quando eu for fazer o giro, né? Com a regra da mão direita, eu tenho que estar com a palma voltada para a seção S1, tá? Para realizar o sentido do eixo, perfeito? Então, agora VA vai provocar momento. Então, VA vai provocar um momento em S1, tá? Eu vou ter força e uma distância. Então, vai ser VA vezes 1. Positivo ou negativo? Para ser positivo, o momento fletor eles têm que estar atuando com um giro no sentido horário, tá? Se eu acompanhar aqui o giro, essa setinha aqui, ó, ela tá girando no sentido horário. Então, sentido horário, positivo. Sentido anti-horário, negativo, tá? Então, VA vai provocar um giro dessa forma aqui, que é um giro no sentido horário, que é um sentido positivo, né? Se eu acompanhar esse giro aqui, ele vai fazer isso aqui, né? Então, é um sentido positivo.
Então, vai ser 13,7 vezes 1 positivo. Esse é o momento fletor, né, do esforço, o esforço do momento fletor. Agora, eu vou analisar a carga de 2 toneladas. Ela vai provocar um momento em S1. Vai ser positivo ou negativo? De novo, né, faço, né, a regra da mão direita e determino o giro. O giro vai ser no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário, nesse caso, é o meu negativo, certo? Então, vai ser menos 2 toneladas vezes 0,5, né? Porque essa força está a uma distância de 0,5 de S1. Portanto, eu vou ter a seguinte configuração. Vou ter mais 13,7 vezes 1, menos 2 vezes 0,5. Fazendo essas contas, eu vou ter um momento de 12,7 toneladas vezes metro, ok? Unidade de momento, tá? Aqui eu tenho um momento, então é força vezes um comprimento. Então tem que ser, pode ser Newton vezes um comprimento, né? Newton vezes metro, enfim. Então é sempre uma força vezes uma distância, tá? Ok, então a gente já tem o momento. Então a gente já calculou o V, o N e o M, né? Normal, cortante e momento fletor. Então eu já tenho os esforços do lado esquerdo, né? Analisando o lado esquerdo. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que analisando o lado direito. Vamos lá agora, lado direito. Então, no lado direito, eu tenho todo esse carregamento aqui para analisar, para calcular os meus esforços. E esses esforços têm que ser iguais aos esforços que a gente calculou do lado esquerdo, tá? Então, vamos começar pelo primeiro esforço, tá? Que é o esforço normal, que é o N. Então, N vai ser o somatório de forças que está atuando ao longo do comprimento da peça, tá? O somatório de forças horizontais. Tem força horizontal aqui? Não. Então, o normal é 0. Vou para o cortante. O cortante, tá? São as minhas forças verticais, ok? E como eu fiz para outra, né, para o outro lado, pro lado esquerdo, eu tenho que fazer aqui nesse lado direito. Eu tenho que determinar as resultantes de cada um desses carregamentos, tá? Lembrando, né, que eu tenho aqui novamente o carregamento de 2 toneladas por metro, porque na minha viga toda, esse carregamento de 2 toneladas por metro, ela estava num comprimento de 2 metros, tá? E aí, S1 ficou bem na metade desse carregamento, bem no meio. Então, novamente, aqui eu tenho que calcular a resultante para esse carregamento distribuído, tá? Então, vai ficar no meio do carregamento, né? Bem na metade do comprimento desse carregamento. E a resultante vai ser a multiplicação da carga vezes o seu comprimento, que vai dar 2 toneladas. Vou fazer a mesma coisa para esse carregamento, tá? Que vai ficar na metade do comprimento, que é 3 metros, tá? Vezes o seu comprimento, né? Que é 3, então vai ser 5 vezes 3, 15 toneladas. Ok. Então, agora eu tenho as minhas cargas verticais e posso fazer essas determinações, tá? Lembrando que, se eu estou analisando a direita de S1, eu tenho que considerar o cortante positivo, todo aquele que está atuando para baixo, com a força para baixo, tá? Então, toda força que estiver atuando de cima para baixo, tá? É uma força positiva. Ok? Novamente. Então, estou analisando a direita. Então, toda força que estiver atuando para baixo, na vertical, é positivo. Toda força que estiver atuando para baixo, à direita de S1, tá? É positivo.
Então, eu tenho aqui a primeira carga, tá? 2 toneladas, positivo, mais 10 toneladas, mais 15 toneladas. E tenho, por fim, tá? Eu tenho que considerar aqui o ponto B, né? A minha reação de apoio, que é VP, que é 15,3 toneladas, que está atuando com a força para cima. E nesse caso, né, para a soma desse cortante, à direita, ele é negativo, 15,3. Fazendo essa soma aí, tá? Eu vou chegar no resultado de 11,7 toneladas. Então, percebam que é o mesmo valor que a gente encontrou no lado esquerdo. Agora, eu vou calcular o momento, tá? O momento, nesse caso, ele vai ser positivo quando o giro for no sentido anti-horário. Então, giro no sentido anti-horário, positivo. Vou analisar esse ponto S1 aqui. Então, a força, né, a regra da mão direita, vou analisar no sentido de S1. Então, todas essas forças aqui, né, 2 toneladas, 10, 15 e 15,3, vão provocar momento em S1, tá? Então, vamos analisar 2 toneladas. 2 toneladas provoca um giro nesse sentido, que é um sentido horário, que é um sentido negativo, tá? Então, vai ser menos 2 vezes a distância até S1, que é a metade de 1, tá? Então, vai ser vezes 0,5. 10 toneladas vai provocar um giro em S1 no sentido horário, sentido negativo, tá? Então, vai ser menos 10 vezes 1, que é a distância. 15 toneladas vai provocar um momento em S1 também negativo, vai provocar um giro no sentido horário. Então, vai ser menos 15 vezes essa distância. Eu tenho a distância até aqui de 1,5 mais 1. Então, vai ser 2,5. Perfeito. E eu tenho, por último, VB, que vai provocar um giro no sentido anti-horário, que é o nosso sentido positivo, tá? Então, vai ser mais o valor de VB, 15,3, vezes essa distância toda, esse comprimento todo, que é 4. Vou chegar, então, fazendo essas contas aqui, tá? Eu vou chegar no momento de 12,7 toneladas vezes metros. Cheguei na mesma resposta que eu tinha chegado antes, tanto de todos os meus esforços. O que isso significa? Isso significa que eu não preciso calcular o esquerda e o direito de cada do ponto da seção, tá? Eu escolho um lado a ser analisado e calculo. Qual lado que é mais fácil de calcular? O direito ou o esquerdo? Aqui, para mim, é o esquerdo, porque eu tenho menos informações e assim eu consigo obter esses resultados mais rapidamente, tá? E sem tanta complicação. No lado direito, eu tenho muitas forças e aí eu tenho mais cálculo, tá? A chance de eu errar desse lado aqui é muito maior. Então, eu opto por algo mais simples, tá? Então, o lado esquerdo seria um lado mais interessante para o cálculo. Então, a próxima seção que a gente tem que calcular é a seção S2, que é essa seção aqui. E fiz o desenho da mesma forma, esquerda e direita. Para a gente fazer, a gente faz as mesmas considerações que a gente fez para a seção 1, tá? Observem que aqui a gente vai ter uma inversão, tá? Lá na seção 1 eu disse que era mais fácil analisar a esquerda. E a gente vai perceber aqui que para a seção 2 é mais interessante analisar a direita, tá? Então, o que a gente tem que observar são os sinais de cada um dos meus esforços. Vou começar pela esquerda, tá? A gente tem que chegar nos mesmos valores que da direita, tá? Então,
vamos começar aqui. Vamos começar pelo primeiro esforço, que é o esforço normal. N. N vai ser igual a 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força horizontal, tá? Então, normal é 0. Vou para o cortante. Eu estou analisando a esquerda de S2. Então, o meu cortante, para ser positivo, ele tem que estar atuando para cima, tá? Então, vai ser a soma de todas as minhas forças verticais atuando positivo, atuando para cima, tá? Negativo, que estiver atuando para baixo. Então, novamente, eu tenho que determinar as reações dos carregamentos distribuídos, tá? Aqui eu tenho 2 toneladas por metro, tá? Tá distribuído a um comprimento de 2 metros. Então, a minha resultante aqui vai estar aplicada na metade desse comprimento de 2 metros, tá? E a resultante vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4 toneladas. Vou aqui para a resultante dessa carga distribuída de 5 toneladas por metro. Cuidado aqui. Aqui há uma mudança no comprimento desse carregamento. Agora eu tenho um comprimento de 1 metro. Então, eu vou aplicar minha resultante na metade desse comprimento de 1 metro. E a minha resultante vai ser a multiplicação da carga com o comprimento. Então, vai ser 5 vezes 1, 5 toneladas, o valor da minha resultante, tá? Então, o meu cortante vai ser a soma dessas cargas verticais. VA atuando para cima, positivo, então 13,7, menos 4 toneladas, que está atuando para baixo, menos 10, carga concentrada, menos a resultante de 5 toneladas, tá? Isso deve me dar um valor de menos 5,3 toneladas. Então, observem, o sentido do cortante que eu coloquei aqui, ele tá errado, tá? O meu cortante, ele é negativo. Então, o meu cortante aqui, se eu faço isso, ele tem o sentido setinha para baixo, tá? Pronto, agora eu vou analisar o momento. Para o meu momento ser positivo, ele tem que estar no sentido horário, tá? Então, primeira força que eu vou analisar, força de reação VA, vai girar no sentido horário, tá? Então, ele vai ser positivo, vai ser 13 positivo, 0,7 vezes esse comprimento todo, até S2, que é 3, menos esse momento aqui, tá? Da carga, da resultante de carga, que vai girar no sentido anti-horário, tá? Que é um sentido negativo, vai ser menos 4 vezes, né? A metade aqui de 2, 1, mais 1, então vai ser 4 vezes 2. O momento provocado por 10 toneladas também vai ser um momento negativo. O giro ocorre no sentido anti-horário, então vai ser menos 10 vezes essa distância, que é 1. E o último, que é o 5, né, reação de 5 toneladas, que também vai provocar um giro de anti-horário negativo, vai dar menos 5 vezes 0,5, tá? E a soma disso tudo aí, tá? Vai ser igual a 20,6 toneladas vezes metro. Certo? Então, o lado esquerdo deu esses valores. Agora, vamos analisar o lado direito, que eu disse que era o lado mais fácil. Então, no lado direito, tá? Aqui vai inverter os sinais, né? A consideração com relação ao sinal positivo, tá? Então, normal, não tenho nenhuma força horizontal, 0.
Cortante. Agora o meu cortante, para ser positivo, ele tem que estar atuando para baixo, força vertical para baixo. Então, esquecendo aqui, tá? Eu tenho que determinar a resultante do carregamento distribuído, que vai ficar na metade desse comprimento de 2 metros, ok? E vai ser 5 vezes 2, que vai dar 10 toneladas. Então, VA vai ser mais 10 toneladas, tá? Tá atuando para baixo positivo. Menos 15,3, menos porque tá atuando para cima, tá? E eu tô analisando a direita. Logo, eu vou ter um cortante de 5,3 toneladas. Então, aqui o sinal que eu adotei, negativo, já era previsto, né? Porque no lado esquerdo a gente tinha encontrado esse valor. Vou para o momento. Vou analisar o momento na seção S2. A primeira força que eu tenho é de 10, vai provocar um giro no sentido horário, e que, nesse caso aqui, né, o sentido anti-horário é o positivo, tá? Então, aqui, nesse caso, vai ser negativo, tá? Então, vai ser menos 10 vezes 1, tá? Distância desse ponto até S2. E VB vai provocar um giro no sentido anti-horário, que é o meu sentido, meu giro positivo. Então, vai ser mais 15,3 vezes a distância até S2, que é 2 metros. Então, fazendo essas contas, eu vou chegar no resultado no momento de 20,6 toneladas vezes metro. Ok. Analiso os dois lados, mesmas respostas. Então, não tem erro, tá? Então, novamente, o passo é o seguinte: encontrei uma viga, quero a solicitação em determinado ponto. Calculo primeiramente as reações de apoio e depois calculo as seções que eu desejo. Posso escolher o lado que eu quero analisar a minha seção para determinar esses esforços, tá? Então, eu posso escolher ou esquerda ou direita para analisar, ok? Isso fica a critério de vocês na hora de fazerem esses cálculos, perfeito? Então, até mais.